Certa vez, enquanto conversava com uma pessoa interessante e instruída que representava uma direção psicológica diferente, não a Gestalt, para minha surpresa, deparei-me com um equívoco comum. Eu não sabia que era tão comum. A frase era mais ou menos assim: é claro que não estamos indo em direções diferentes da Gestalt, mas em algumas questões somos muito diferentes. Por exemplo, nós acreditamos que as emoções e os sentimentos devem ser gerenciados e controlados, enquanto vocês, gestaltistas, acreditam que isso é prejudicial, perigoso e impossível. Vocês têm um culto aos sentimentos. O que são vocês? O que são vocês, meu caro? Vocês são apenas alguns entusiastas novatos da Gestalt. Eu vejo isso de forma bem diferente. Parte 1. Sentimentos. Emoções, sentimentos. Eles existem. Um bebê recém-nascido sente alguma coisa, muitas coisas diferentes. Uma é boa, outra não. Ele pega a primeira, foge da segunda ou tenta evitá-la. Quando suas capacidades são completamente insignificantes, ele só consegue alcançar o mamilo. Ele não consegue nem rolar para longe de uma fralda suja sozinho. Ele precisa de uma mãe que entenda o que ele precisa e o ofereça. À medida que a criança se desenvolve, também aumenta sua capacidade de sentir o mundo. Assim, há sensações, o corpo reage dessa forma, por exemplo, o estômago ronca, e emoções, refletidas no rosto, nos movimentos, nos sons. Por exemplo, a criança se enruga, vira-se, grunhe. As emoções são reflexos observáveis de ações internas ou externas tomadas para se livrar, reagir ou conviver com sentimentos desagradáveis. Se uma criança não estiver crescendo em seu ambiente nativo, o chamado Mongoli, ela não desenvolverá sentimentos. Na verdade, qualquer sentimento é a nomeação do estado de alguém, é composto de sensações corporais do contato com o mundo e consigo mesmo, além da atitude em relação a tudo isso, e para isso é necessário ter fala. Ensinar a combinar seus sentimentos e ideias sobre seu estado com palavras deve ser ajudado pelos adultos mais próximos envolvidos na vida da criança. Geralmente, essa é uma mãe boa e suficientemente sensível. Ela dá significado à condição e ensina a criança a entender o que está errado, descrevendo suas próprias experiências com palavras. Você está com raiva, está com medo, está cansado, está com fome, etc. Se isso não for feito, será mais difícil para a criança, e mais tarde para o adulto, aprender a descrever e nomear seus sentimentos com palavras. As sensações, emoções e sentimentos já foram tratados um pouco. Vamos prosseguir. Parte 2. Os sentimentos existem. É necessário expressá-los, porque, na Gestalt-terapia, sugerimos a expressão de sentimentos para reagir e curar, para evitar algo terrivelmente psicossomático, para viver e deixar ir, esteira. 2 de tudo. Para expressar, com movimentos, gestos, entonação, expressões faciais, palavras etc. O Gestalt-terapeuta pede apenas para aprimorar a própria experiência. O Gestalt-terapeuta pede apenas para aprimorar a experiência em si. Essa ferramenta é necessária apenas quando o sentimento não é percebido ou é percebido de forma muito fraca. Se o cliente nomeia um sentimento, mas ele não é acompanhado por nenhuma emoção, sensação ou reação corporal, precisamos verificar se ele está lá. Pedimos para brincar e mostrar o sentimento para que a pessoa possa checar sua autenticidade por dentro. Se a história evocar sentimentos no terapeuta, mas não no cliente, novamente, várias técnicas de reforço ajudarão a distinguir entre os dois. Se o cliente apresentar o sentimento como sendo pequeno, mas o terapeuta tiver motivos para duvidar dele, um pouco irritado, de modo que as icterícias fiquem brancas, ligeiramente ofendido, sem respirar, etc. Também pode ajudar a afrouxar o controle por meio de vários experimentos que, vistos de fora, podem parecer expressões de sentimentos. Se um cliente nunca expressou, por exemplo, amor, e agora tem medo de estrangular alguém com isso, ele precisa de ajuda para tentar. Ou ele ficou assustado com sua própria explosão de raiva há muito tempo e, desde então, está acostumado com a ideia de que é monstruoso quando está com raiva. Você deveria verificar isso. Em geral, na raiva, são coelhinhos fofos que cresceram bem perto de mães muito assustadoras. Ou descobrem um desejo de viver alguém em contato com outra pessoa, mas com o objeto real dos sentimentos isso é impossível por vários motivos. Então, é possível vivenciá-lo de uma determinada forma com um terapeuta. Resumindo, expressamos sentimentos no consultório do Gestalt-terapeuta para melhor percebê-los e, menos frequentemente, para vivê-los. Se o sentimento for percebido,
Ele pode ser vivido de maneira ecológica, sem gritar ou correr pela floresta com um machado, por meio da observação do próprio estado no momento atual. Observar como os pensamentos, as sensações e os sentimentos aparecem e como desaparecem sem deixar vestígios, se não os girarmos, fantasiando sobre o passado ou o futuro, mas apenas permitimos que eles, as experiências, sejam. Parte 3. Porque tomar consciência de seus sentimentos. Já escrevi muitas vezes sobre o motivo pelo qual um gestalt terapeuta precisa estar ciente dos sentimentos de um cliente. Em essência, é uma ferramenta para medir a realidade do cliente. Você provavelmente também já passou por isso. Um amigo diz: tive meu terceiro filho ou me divorciei. E você diz: devo parabenizá-lo ou me solidarizar? Uma piada é uma piada, mas, na verdade, é uma pergunta para a realidade da outra pessoa. Como você se sente em relação a este fato no momento? Porque a própria pessoa precisa saber sobre seus próprios sentimentos e quais são os riscos de não conhecê-los. Em suma, o desconhecimento de suas ações, inações, desejos e motivações. Você ligou para sua mãe? Ah, não, eu esqueci. Amanhã. Você já preparou seu relatório? Oh, não. Estou com preguiça. Farei isso mais tarde. Você colocou os anúncios de emprego? Quase. Já comecei a escrevê-lo. Você gritou com sua filha. Por quê? Oh, você sabe, eu gritei por alguma coisa. Cansada, eu acho. O que foi tudo isso? Esquecimento, preguiça, não fazer, surtar. A consciência só registra a coexistência. D. Ação e resposta a um evento. O que acontece nesse intervalo? O que há na caixa preta? A, B e C. B é uma interpretação de evento. C é um sentimento em resposta a essa interpretação. Não é o evento. A interpretação. A. Evento. Ela não atendeu o telefone. D. Ação. Ele tocou 20 vezes enquanto ela atendia o telefone. O que há na caixa preta? C. Interpretação. O pensamento. Ela está com outra pessoa. C. Sentimento. Ciúme e ansiedade. Medo de ser abandonado. Então, sequencialmente, a cadeia se parece com isso. Ela não o tirou. Ela está com outra pessoa. Ciúme e ansiedade, 20 ligações. Se essa pessoa abstrata for interrompida no processo de ligar para a pessoa amada e lhe perguntarem: que porra é essa? Por que está ligando? Ele responderá: ela não está atendendo ao telefone. Ou seja, será óbvio para ele que isso é o suficiente. Que o motivo é o telefone não atendido. Não os motivos que ele já imaginou para esse evento. Ele não percebe o que está acontecendo com ele, tanto em seus pensamentos quanto em seus sentimentos. A única coisa que as pessoas não especialmente treinadas geralmente conseguem perceber em uma situação como essa é a irritação decorrente da incapacidade de se livrar do desconforto imediatamente. E uma resposta genuína, consciente, seria: estou ligando para ela porque é a única maneira disponível para mim no momento de lidar com minha ansiedade, meu ciúme e minhas fantasias sobre onde ela está e com quem está. Observe que a primeira resposta não dá chance para uma mudança de ação. D. Pergunta de verificação. E o que você quer? Quero que ela atenda o telefone, a qualquer custo. O outro sim. O que você quer? Quero parar de fantasiar, quero encontrar outro caminho. E há uma chance de uma mudança de ação, em vez de ligar. Em primeiro lugar, você pode prestar atenção se há motivos para fantasias e se a causa da ansiedade é realista e, em segundo lugar, você pode procurar uma maneira mais eficaz de lidar com sua condição. Resumindo, para diagnosticar com precisão o estado mental de uma pessoa, com o objetivo de mudar seu comportamento, é útil estar ciente de seus pensamentos, fantasias, interpretações, e dos sentimentos que os acompanham. Parte 4. Sentimentos. Eles podem ser controlados e gerenciados. É necessário expressar todos os sentimentos que surgiram, assim que surgiram e na forma em que surgiram. É como se me perguntassem se eu deveria excretar urina ou fezes. Peço desculpas pela franqueza, assim que tivesse um desejo. Claro que não. É disso que se trata o controle. Podemos controlar os sentimentos. Não podemos desfazer um sentimento que tenha surgido. Não somos responsáveis pelos sentimentos que outra pessoa terá em resposta às nossas palavras. Mas somos responsáveis pela forma que escolhemos para comunicar nossos sentimentos ao nosso interlocutor. E podemos, e até mesmo, devemos, escolhê-la conscientemente. Os sentimentos precisam de reflexão e de uma tomada de decisão significativa. Como, quando, para quem, de que forma e por que você os expressará. Quanto mais destrutivo, venenoso,
tóxico e intenso for o sentimento que estiver vivenciando, maior será a necessidade de levá-lo ao banheiro e expirar, perceber, sozinho ou com alguém que apoie a realização e não a queda, e depois decidir-se de como apresentá-lo a outra pessoa. É disso que se trata o gerenciamento. Parte 5. Sentimentos no contato. Quando você deve informar ao seu interlocutor sobre seus sentimentos. Em primeiro lugar, quando você deseja ter um relacionamento próximo e aberto com ele. Em segundo lugar, quando você já se deu conta deles e encontrou uma forma adequada de apresentá-los. Em terceiro lugar, quando você sabe por que está fazendo isso, para falar sobre seus sentimentos, e está pronto para falar diretamente com seu interlocutor sobre isso. Em quarto lugar, quando há uma chance de ser ouvido. Eu amo você e quero namorar com você. Estou ressentida com você e exijo que passe mais tempo com o bebê. Estou envergonhado e peço que você passe mais tempo comigo. Isso não é, por si só, uma expressão de sentimentos. É informar, especialmente valioso quando sincero, o interlocutor sobre sua condição e o que é para ele chavator. Caso contrário, é manipulação pura e simples. Estou com raiva de você. Faça o que você quiser com isso. Conclusão. Sentimentos. Uma parte necessária de nossa vida interior. E, como outras partes dela, exigem um manuseio cuidadoso. Tanto por dentro quanto por fora, devemos considerar isso um culto aos sentimentos. Eu diria que é mais como um culto à consciência de nosso próprio mundo interior em todas as suas manifestações.